hoje a gente tem a alegria de falar sobre o método de ovulação Billings, já conhecido como método Billings, já conhecido como método natural, mas que, graças a Deus, à medida em que nós nos aproximamos deste método, que é um método que traz a indicação da igreja, nós vemos que ele cresceu. Existem informações que são importantíssimas para o homem e para a mulher. Você é bem-vindo demais, a sua participação ela é fundamental. Hoje, no meu Twitter, eu disse para você, quando anunciei o programa, que nós temos que entender como é que tudo isso funciona. Por isso que a sua participação é muito importante, perguntando aquilo que você deseja perguntar sobre o método Billings, as suas dúvidas, e se você deseja não ser identificado, não ser identificada em suas perguntas, basta avisar para nós que nós vamos salvaguardar a sua identidade, tá bom? Por telefone você participa no 0 operadora 12 31 86 2600, 0 operadora 12 31 86 2600. Tem uma equipe que já está pronta a partir deste momento para receber a sua ligação, e eu peço a você a gentileza de não deixar a sua pergunta para depois. Lá para o segundo e terceiro bloco, eu já estou completamente desesperado, porque você encheu a gente aqui de perguntas e não nos deu a possibilidade de responder. Então, não demore. Esta, portanto, é uma das formas de participar, tá bom? 0 operadora 12 31 86 2600. A Leila está aqui atendendo você em 2 endereços eletrônicos. Bem-vinda, minha querida Leila. Você está boa? Estou bem, Ricardo. E você? Eu estou bem. Estamos juntos. Você está de estamos juntos aí? Estamos juntos. Estou junto também. Estamos juntos na jornada com o Papa. Isso mesmo. E boa noite, bom dia. Ó. Boa noite. Quando a gente dá bom dia uma hora dessa, é sinal que o dia foi tão bom que a gente resolveu permanecer nele. É verdade. Boa noite para você que está em casa, que nos acompanha nesse momento. E você pode estar enviando a sua pergunta através de 2 endereços eletrônicos. O primeiro é pelo e-mail, que você já conhece, trocando ideias. Trocando arrobas, ideias trocadas. Ideias, Leila, começa tudo de novo. Qual é o e-mail? Trocando ideias, @cancionnova.com. Que quase não saiu. Ou pelo Twitter, @p_trocando_ideias. Eu aguardo a sua pergunta. O Twitter saiu direitinho, tá bom? Saiu direitinho. É bom para todo mundo ver que nós estamos ao vivo. Quando a gente se enrola, tem que se desenrolar aqui mesmo. Bem-vinda, viu, Leila? Obrigada. Qualquer momento, primeira pergunta, você já me avisa. Eu tenho a alegria de receber aqui a Fabiana Zambuja. Fabiana é missionária, é mãe de 3 filhos, inclusive a Maria Tereza é minha afilhada. Ela hoje é coordenadora do Centro de Formação Famílias Novas, no posto médico Padre Pio, e é instrutora do método de ovulação Billings, o UMB Brasil. Você vai contar para a gente o que é a UMB Brasil durante todo o nosso bate-papo aqui. Bem-vinda, Bia, assim como você é tão conhecida. Você está boa, querida? Eu estou boa, Ricardo, graças a Deus, né? Bom estar aqui com você, com essas pessoas que estão já aí sintonizadas na TV Canção Nova, para falar de um assunto tão bom, um assunto que vai nos ajudar a viver a vontade de Deus para as nossas vidas, né? E viver aquilo que vai nos trazer muita saúde física, emocional e espiritual. Obrigado, viu? Por nada. E eu tenho a alegria de receber pela primeira vez aqui no programa, estou muito feliz, a doutora Clara Schneider, ela é endocrinologista. Doutora Clara, a senhora, aqui eu acabei me confundindo, a senhora é de Barra Mansa ou de Volta Redonda, ou de nenhuma das duas? Das duas. De onde a senhora é? Na verdade, eu sou de Barra Mansa e trabalho nas 2 cidades. Ah, perfeito. Então, doutora Clara, ela é de Barra Mansa, não é isso? É endocrinologista, formada pela Unifoa e graduada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e instrutora do método de ovulação Billings. Seja muito bem-vinda. Como é que está a senhora? Obrigada, Ricardo. Estou bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui. É um prazer também para nós. Muito obrigado por sua generosidade em nos ajudar. Eu já tenho um número imenso de perguntas aqui, porque as perguntas se acumularam ao longo do tempo sobre o método de ovulação Billings. Outras perguntas quentinhas vão chegar, e a Leila me avisa já quando chegar a primeira pergunta. Mas eu gostaria de começar a pergunta que, de fato, precisa dar o pontapé inicial no nosso programa. Eu pergunto para a Bia. Bia, o que é o método de ovulação Billings? Então, o método de ovulação Billings, ele é um método de regulação natural da fertilidade. Ele é um método que ajuda o casal a reconhecer os ritmos naturais da sua fertilidade, tanto a fertilidade masculina como a fertilidade feminina.
ele é um método científico, né? Tanto que a UOMB, como você citou no início do programa, é a Organização Mundial do Método de Ovulação Billings. É uma sigla, tem algum significado? É uma sigla. O significado é a Organização Mundial mesmo. Organização Mundial do Método de Ovulação Billings. Está em inglês, né? E essa organização iniciou com 2 médicos, que é o Dr. John Billings e a doutora Evelyn Billings, na Austrália. Então, essa organização é a casa-mãe, né? É a sede, né? De todos os estudos científicos do método de ovulação Billings lá na Austrália. E existem as organizações nacionais em cada país, né? Aqui no Brasil, nós temos em São Paulo a organização que é nacional, que responde sobre o ensino do método de ovulação Billings. Ok, então, fazendo só um repeteco, foi tão importante como você disse, o método Billings, ele está focado na orientação da fertilidade do casal. Do casal. Para que ele conheça os ritmos naturais da sua fertilidade. O homem tem uma fertilidade, a mulher tem a sua fertilidade. E aí ele vai entender como funciona. Como que o homem fica fértil, como uma mulher fica fértil. Que é bonito que a própria natureza... Eu me encanto com a medicina, né? Apesar de não ser médica, porque o corpo, ele fala, né? Quanto mais você vai estudando os ritmos do corpo, você vai entendendo que já existe aí uma lei natural que o próprio corpo diz. Porque o homem, ele é potencialmente fértil, desde a puberdade até, né, a vida toda, até morrer, vamos dizer assim. Já a mulher tem uma fertilidade cíclica. Quer dizer o quê? Ela tem tempos de fertilidade e tempos de infertilidade. Então, se um é fértil o tempo inteiro e a outra é fértil em alguns períodos, isso possibilita uma fertilidade combinada. Tudo tem que se combinar, até mesmo na fertilidade, né? Então, é isso que o método de ovulação faz o homem entender a sua capacidade de gerar vida e a mulher que tem uma capacidade de gerar vida. E o que eles vão fazer com isso? Muito bem. E a partir disso, não é uma série de outras realidades que envolvem o relacionamento do casal, aquilo que eles pensam da constituição de sua própria família, problemas de saúde, não? Eu tenho aqui uma série de perguntas sobre questões da saúde, né? Como lidar com o método de ovulação Billings em situações específicas da saúde da mulher e do homem. Obrigado, Bia. Doutora Clara, querida, conte para mim, por que este método é um método que a igreja orienta? Porque é um método que não separa os casais. É um método que não tem nenhum problema na infertilidade e não vai atrapalhar a produção de ovulação, não vai separar os casais na sua unicidade. Pelo contrário, vai unir os casais no que é mais importante na vida do casal, que é a sua fertilidade, que foi para isso que o casal se uniu perante a Deus. E cada vez mais que o homem e a mulher conhecem a sua fertilidade, mais eles se aproximam e se unem no momento da sua fertilidade ou não, dependendo do momento que eles querem procriar ou não. Perfeito. Acima de tudo, leva em conta o casal e, consequentemente, a família. A família e a generosidade com Deus. Perfeito. Obrigado, querida. Eu tenho perguntas. Perfeito, Leila. Eu começo contigo. Eu prefiro a pergunta quentinha, chegando na hora. Para quem é a pergunta? Para a Fabiana Zambu. Por favor, querida. Eu não vou identificá-la, mas ela diz o seguinte, Bia. Eu tenho um bebê de 11 meses e ainda não menstruei. E eu estou confusa com a minha fertilidade. Antes de ter o meu filho, eu e meu esposo fazíamos o método natural. Agora também, só que agora estou insegura. Gostaria de uma orientação. Obrigado, Leila. Então, o método de ovulação Billings, ele é utilizado em todas as fases férteis da vida de uma mulher. Então, desde a menarca, né, ou seja, na primeira menstruação, até a pré-menopausa, o climatério. E a amamentação, que é o seu caso, é o tempo que você está vivendo, né? Que você está amamentando uma criança de 11 meses. E o método de ovulação Billings, ele também pode ser usado no período da amamentação. Porque no período da amamentação, o que a mulher vive? Ela vive um período de infertilidade. Porque você teve o neném, teve o parto, aí você teve o sangramento pós-parto, e aí você começou a amamentar essa criança. A doutora Clara vai explicar até melhor que eu, né? Então, mas hormonalmente,
Nesse momento, a hipófise, né, que é a glândula que a gente tem no cérebro, ela manda uma mensagem dizendo assim, opa, o momento agora é da prolactina, que é um hormônio que faz a mulher produzir o leite. E os ovários ficam lá de escanteio. Ficam quietinhos, sem nenhuma estimulação para ovular. Estão me entendendo? Ou está difícil? Perfeitamente. Ah, tá. Eu vou explicar como se fosse para minha filha, para ver se eu consigo me dizer, né? Então, aí, os ovários, eu brinco quando eu atendo as mulheres, eu falo assim, que os ovários morrem de ciúme dos seios no tempo da amamentação, né? Porque eles ficam um pouquinho de escanteio. Porque a natureza está dizendo, não, tem um bebê que tem que mamar. Então, ele fica meio de escanteio. E aí, a mulher vai estar amamentando. Então, você fala, não menstruei. Porque o que falta às mulheres é essa informação. Antes de você menstruar, você precisa ovular. Então, a ovulação vem antes da menstruação. Então, o que você na amamentação está esperando? O retorno da fertilidade, ou seja, o retorno da ovulação. E esse retorno, como eu brinco também, é igual esperar Jesus voltar. Não sabemos o dia e nem a hora. Pode ser com 2 meses, com 3, com 5, com 6, com 1 ano. E esse retorno acontece, dessa fertilidade. Então, você vai aguardar o retorno da ovulação. Depois que ela retornar, que você vai menstruar. Então, no período da amamentação, nós acompanhamos esse casal para que eles vivam esse tempo de espera do retorno da ovulação e quando volta, enfim, a gente vai identificar no gráfico. Durante esse tempo, voltou. como fica a vida sexual do casal? Então, a vida sexual do casal fica assim. Você teve o neném, e aí, lógico, um mês se foi cesárea, você não vai ter relação, nem o médico vai já liberar naquele mês, porque precisa do repouso. Uma quarentena, vamos dizer assim, né, Clara? Uns 55 dias, mais ou menos, a prescrição dos médicos, deve ser, né? Uns 40 média, dias, 40 por aí. Aí que ela vai teve o sangramento pós-parto e ela vai ter umas manchinhas de sangue, né? Que a mulher vai liberando. Aí, esses 40 dias, também, né? Muita atividade com o bebê e tal. Acabaram esses 40 dias, o casal chega. Olá, bem-vindos. Nós queremos fazer o método de ovulação bilis, né? Então, vocês vão ficar 2 semanas em abstinência para você anotar o que você sente e o que você vê. Vocês topam? Aí o cara topa. O cara tem que topar, né? O lance é o homem, porque aí a gente faz uma reeducação sexual no homem, enfim, é muita coisa. Mas por isso, de fato, que é uma vou pena a gente não resumir ter... o atendimento. Qualquer dia a gente faz um programa do atendimento, acho que é mais fácil. Aí o cara olha pra minha cara e eu falo, e aí? Você espera 2 semanas, dá conta? Dou. Aí você leva ela para passear, entendeu? Tá, né, amamentando, sei lá, dá uma rosa, não faz muita coisa também, né? Senão... Aí a gente leva assim, né? Faz eles viverem o amor de outras formas, não só no ato conjugal, mas já esperando o ato conjugal, óbvio. Aí ela volta com esse gráfico em 2 semanas. Quando ela retorna, eles já começam a iniciação da atividade sexual, caso eles tenham motivos graves para espaçar um nascimento. Perfeito. E aí eles retomam. Aí, claro, eu não vou dar aqui a aula inteira, mas enfim. E também porque as existem outras regras. perguntas aqui que né? você vai ter que dar a aula inteira, sim, senhora. Mas, enfim. E é muito Então, importante esse tempo da amamentação, porque Isso. quanto mais amamenta, mais prolactina tem. Isso. E o tempo da amamentação é importante que a prolactina esteja sempre ativada, espaçando, então, esse ovário em repouso. Porque o tempo da amamentação é o tempo que a prolactina está elevada. Se diminui a amamentação, diminui, então, esse período que o ovário está em repouso. E aí retorna, então, o tempo que o ovário entra em atividade. O ovário entrando em atividade, a primeira coisa que vai acontecer é entrar, então, a liberação de estrogênio e progesterona e a mulher vai perceber, então, a ovulação. E ela percebe de que forma? Anotando o gráfico. No gráfico. E o que ela vai anotar no gráfico? O que sinto e o que vejo. 2 perguntas que todas as mulheres gostam de responder na vida. O que você sente? E o marido tem uma pergunta também. E qual é a pergunta toda noite, meu para o amor, marido? como você está hoje? Olha que lindo! Ela tem que responder o que sinto e o que vejo. Eu não vou explicar, vou explicar depois, né? Olha, eu quero pedir licença para explicar que o marido desta criatura Não está aqui, mas não era está para ele aqui, estar. mas era para ele estar. Mas ele não pôde. Não é? Mas por questões de trabalho, o Marcos Joubert Cárcere Azambuja é o nome do sujeito que casou com Ele ela. casou comigo. Ele não está, Marquinhos não está aqui, ele deveria estar justamente para que a gente escutasse o seu marido
Pois a é. respeito dessas Mas é questões, isso que porque ele foi o fala. caso que não é de eu ser entrevistado, enfim. Mas vamos... Você podia ajudar. Mas aí as 3 perguntas Eu são podia essas. ajudar. Mas é a pessoa que mais entende de estrogênio e progesterona dos homens que eu conheço. É o Marquinhos. É o Marquinhos. Legal, a gente vai ter que fazer um repeteco com ele. Agora, doutora Clara, me diga uma coisa. Por que tanta desinformação? Porque É uma pena. o que a gente observa é que, à medida em que a gente conversa sobre questões como estas, que sei que a Leila já tem mais outras aí para trazer, sem tomar muito tempo para que a gente, de fato, responda às pessoas. Me explique, por que tanta desinformação? Licença, Ricardo, essa também é Claro. uma das perguntas aqui. Eu agradeço. Doutora, como fazer com que as mulheres confiem nos métodos naturais, que pulou o e-mail, deixa eu ver, dos métodos sempre naturais, pulam essas. e se os próprios médicos não conhecem, não sabem orientar sobre. Então, Uma das razões seria a falta de informação A nível de universidade. dos médicos. A nível de Digo, universidade. dos endocrinologistas, Não, dos... a nível de universidade. Aprende na faculdade. Porque, assim, o de método... um modo geral, não é método a método formação é acadêmica científico. do médico. O método tem comprovação científica, o método ele é comprovado cientificamente, o método ele foi originalmente confirmado por médicos, biofísico, bioquímico, e até hoje a ciência a nível de universidade não ensina para nenhum aluno de medicina. Se os alunos de medicina que vão se formar como ginecologistas não aprendem, como que eles vão ensinar para os seus pacientes? E aí, quando o paciente chega no consultório do ginecologista e fala, eu quero fazer o método de ovulação Billings, o médico fala... O médico não orienta, como assim? o médico Não sei o que é. ele não sabe se do que ele se não trata. sabe do que se trata, como que ele vai dizer se é certo? De fato, a gente se está não é? remando contra uma maré tremenda. Por isso que é tão Tremenda. importante a gente estar aqui para conversar Exatamente. sobre tudo isso. Não é? Obrigado, isso responde plenamente à pergunta, não é, que é justamente essa ausência de informação, e um dos pontos mais importantes é a falta de informação acadêmica. A nível não é? universitário. A nível universitário. Obrigado. Leila, próxima pergunta. Bia, eu não vou identificar a pessoa pediu para não ser identificada, mas ela diz o seguinte, tem um ciclo irregular. É possível fazer o método com um ciclo menstrual irregular? Ele funciona? Ai, ai. Eu costumo brincar, a mulher já é desregulada de nascença, né? Eu vou ficar quieto. Deixa eu te falar. Essa coisa de o que você, você não está comigo aqui, né? Mas eu te perguntaria, te responderia te perguntando, né? O que é um ciclo irregular para você? Então, um ciclo que a gente diz irregular, ou seja, que merece uma atenção, é um ciclo que a gente olha o gráfico e essa mulher não mostra que ela está ovulando. Correto, doutora? Então, o foco é a ovulação e não a menstruação. Só que o que as pessoas têm de informação é o quê? A menstruação. Então, se eu tenho um ciclo menstrual. Quer dizer, a maior atenção não é quando menstrua ou se não menstrua. A questão se você principal está é a ovulando. observação para identificar se a mulher está ovulando. Exato.